E aí, pessoal da Teisofia, vamos agora aprender Stored Procedures, ou procedimentos armazenados. Bem, gente, pegando aqui o exemplo do o código aqui, né? Já está até aberto aqui no meu MySQL Workbench. Pegando aqui esse exemplo do vídeo anterior, considerando mesmo, né, cargo, departamento, funcionário, aqueles valores lá, deixei até aqui o código que a gente criou a contagem, né? O Create View já está aqui atualizado. Contagem profissão. Tem aquele também cargo funcionário. Eu não deixei o código aqui do cargo funcionário não, mas está aqui criado e tem esse select aqui, essa consulta usando o contagem profissão. Beleza, pro vídeo de hoje é o seguinte, é para a gente separar os conceitos, né? Então, quando você tem que fazer uma consulta no banco de dados, você usa o select. Quando essa consulta se repete demais e ela é complexa, é interessante para e principalmente se ela repete muito, ela é complexa e você ainda precisa de pegar os dados dela para unir com outros selects, fazer uma consulta sobre uma subconsulta correlacionada ou agregar mais tabelas em cima daquele select, então ficando mais complexo ainda. Então é melhor criar uma view, uma visão do banco de dados. E outra aplicação também é a questão de acesso, né? Se você está querendo, você tem uma tabela lá contribuinte que tem dados muito importantes e você não quer que todo mundo mexa. O analista consegue mexer, o administrador do banco de dados consegue mexer. Aí tem um programador júnior que está com umas demandas de alguns relatórios mais simples. Você não quer que ele acesse os dados de atributos mais complicados. Então você bloqueia o acesso dele a essa tabela, todos os campos da tabela, e aí libera e faz uma view e faz um select pegando os dados que ele pode acessar, pegando as colunas que ele pode acessar e cria como uma view. Então tem várias aplicações. Beleza. A questão desse vídeo aqui de hoje é o seguinte. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Tá vendo que eu criei uma view para contar quantos funcionários tem em cada nome de profissão lá do cargo, né? Em cada profissão de cargo. Fiz o group by aqui, igual no vídeo anterior eu fiz isso. E aqui eu simulei uma consulta de alguém criando um select lá na aplicação, usando essa view e fazendo join com as outras tabelas e tudo mais. Primeiro, vocês estão vendo que essa view aqui, se eu precisasse de mudar esse valor está fixo. Mas se eu quisesse rodar esse select para maior ou igual a 5, eu só quero as profissões para maior ou igual a 18 funcionários. Então só as profissões que têm a partir de 18 funcionários. Você sempre tem que rodar esse select e se você criar uma view desse select, esse 2 ou 18, se você colocar aqui o 18, vão ficar fixos, né? Opa, digitei aqui sem querer. Vão ficar fixos. Os valores aqui, os filtros vão ficar fixos. E se eu criar uma view disso, fica fixo. Aí toda hora eu tenho que ficar alterando a view ou excluindo e criando uma outra view. Seria interessante ter uma estrutura tipo de módulo, igual na programação, modularização, uma estrutura de função, uma estrutura de procedimento, uma estrutura que tenha parâmetro, que aí com um parâmetro eu posso filtrar de forma dinâmica. Eu não preciso criar views com filtros fixos, porque o interessante das views é você criar um select fixo lá no banco de dados. Mas se esse select tem filtros com valores fixos, já não fica tão interessante se toda hora você tiver que mexer nesses filtros. Porque aí a view já está criada, aí você tem que ficar excluindo ela para criar com um novo filtro, com o um novo valor de filtro, e fica complicado. Seria interessante ter uma função
um procedimento tem um módulo que tem um parâmetro. E aí esse valor parametrizado você pode dinamizar usando esse parâmetro como filtro, entendeu? Vamos fazer isso aqui. Então, esse vídeo a gente vai falar de Stored Procedures, procedimentos armazenados, que é um tipo de procedimento parametrizado, é um tipo de bloco que você pode criar aqui. Eu criei a view é um bloco e a Stored Procedure pode ser um outro bloco, mas com parâmetro, né? Então vamos aqui ver como que funciona uma procedure. Faz de conta que isso aqui eu estou querendo parametrizar esse select. Esse select vai ser eu quero parametrizar, não quero ter que ficar criando o view ou digitando esse select aqui toda hora e mudando aqui de forma manual sempre esse filtro. Eu queria que ficasse específico com um parâmetro. Então a forma de você criar isso aqui é o seguinte. Vamos criar aqui então uma procedure. O comando para procedure é create. Você pode criar assim direto, create procedure. Aí você dá o nome da procedure, sei lá. Eu vou dar o nome de contagem número, conta profissões, né? Conta profissões. Aqui é a contagem de profissão, né? Que eu estou querendo verificar o número de funcionários de uma profissão. Agora eu quero saber o número de profissões que tem maior ou igual a 2 funcionários, maior ou igual a 5 funcionários, maior ou igual a 18 funcionários. Estou querendo parametrizar esse valor aqui, ó. Esse valor que eu quero parametrizar. Então eu vou chamar de conta profissões. É difícil criar um nome, né? Conta profissões. Vou fazer assim, conta profissões. E aí, como parâmetro, eu vou parametrizar, vou criar um parâmetro aqui. E esse parâmetro aqui, eu vou falar que limite inferior, né, de funcionários. Então, limite inferior. E aí, esse dado, como vai ser um número, aí eu falo que ele é do tipo int. Beleza? Criei aqui um parâmetro do tipo int. Então, esse aqui eu estou criando procedimento. Só que procedimento tem umas regras a mais. Não é só esse as aqui e acabou, não. Eu tenho que falar que começa, begin. Tem como você criar aqui variáveis também, declarar variáveis usando o comando declare, mas por enquanto vamos fazer procedimento simples. Então, você abre o bloco e fecha ele. Vou fechar ele aqui com end. E aí você vai indenta, né? Beleza, indentei aqui. Estou quase terminando aqui. A questão é o seguinte. Os erros estão acontecendo aqui. Primeira coisa que você tem que pensar para um caso de um bloco de procedimento. Aqui dentro eu posso criar outros comandos, não só select. Enquanto o view é só um select, aqui eu posso criar um insert, update. Então, blocos parametrizados, que no caso é o procedimento, que é a procedure, depois a gente vai ver outros blocos, são mais poderosos. Você pode colocar mais dados lá dentro, mais tipos de comando. Eu posso colocar update, delete e tudo mais. A questão é o seguinte: como ele pode ter mais comandos internos, qual que é o delimitador que ele vai usar para o fim das linhas de comando? É o ponto e vírgula. Só que o ponto e vírgula já é utilizado aqui do lado de fora. Então, na maioria dos bancos, no caso aqui o MySQL, você tem que mudar o delimitador global para poder usar o ponto e vírgula dentro e depois você voltar o delimitador global para o ponto e vírgula. Eu vou mostrar isso aqui para vocês entenderem. Ó. Então, olha só. Antes de começar essa procedure, tá vendo que tudo aqui no MySQL, aqui do lado de fora, é ponto e vírgula. O delimitador global é ponto e vírgula. Então, eu vou mudar o delimiter. Eu vou mudar para
barra barra, vamos supor, né? Delimiter, eu acho que é assim mesmo que se escreve. É assim mesmo, delimiter, eu vou mudar como se o final de todas as expressões agora tem que ser barra barra. Aí aqui dentro eu vou poder utilizar vários comandos com ponto e vírgula. Aí no final eu termino assim, barra barra, eu termino com esse ind, ao invés de terminar com ponto e vírgula eu termino com barra barra, porque eu tinha mudado o delimitador aqui. E aí eu volto o delimitador global para ponto e vírgula, que aí eu posso voltar a utilizar de novo. Vamos lá, criar isso aqui. Ah, e antes de criar, eu vou usar aqui, ó, o limite inferior é o meu parâmetro que eu vou utilizar aqui. Tá vendo? Então agora eu posso usar a variável aqui. Vou rodar. Ó, criou a procedure. Vamos ver se ela foi criada. Ah lá, Story Procedures, né? Vocês já viram que o conteúdo do próximo vídeo é Functions, né? Então, beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui uma Story Procedure. A minha Story Procedure conta profissões está aqui dentro. Beleza. Olha como que eu posso utilizar ela. Ó. Vou utilizar ela assim. Para você utilizar uma Story Procedure já criada, em qualquer lugar do código é só você fazer assim, call para chamar. Vou chamar a função conta profissões e vou passar o parâmetro ponto e vírgula, porque agora eu posso usar o ponto e vírgula, por causa que eu já defini o delimitador. Ou usar aquele 2 que estava antes. Ah lá, se eu selecionar e rodar, ah lá, programador Ana Júlia, programador Carlos Max, que é o que estava retornando antes. Se eu quiser todos as profissões, os cargos a partir de que tenham um número de funcionários maior ou igual a 1, se eu rodar, ah lá, vai trazer todos, tá vendo? Ah, e se a partir maior ou igual a 18? É lógico que não vai retornar nada, porque o nosso exemplo não tem, né? Dos dados. Ah lá, não retornou nada. Tranquilo, gente? Então agora você parametrizou. Agora você não precisa de ficar apagando a view toda hora, criar uma view, apagando a view para mudar filtro. Principalmente blocos, que você vai usar mais comandos e vai usar filtros. É interessante você usar um bloco parametrizado, coisa que a view não é. A view não usa parâmetros, a view é só um select. Com os valores que você definida lá, se for valor fixo ou não, é só um select. Com uma Story Procedure, com uma Procedure você consegue parametrizar e aí fica mais genérico. Você pode usar para mais casos. Tranquilo, gente? É isso aí. A Story Procedure é a questão do delimitador. Você pode definir qualquer delimitador. Olha lá. Se eu deletar aqui, ó, antes de começar a Story Procedure, eu vou falar que o meu delimitador é esse dólar aqui. Aí depois roda tudo, posso usar o ponto e vírgula aqui, fecho a minha Story Procedure com o dólar e depois volto para o ponto e vírgula. Aí vai rodar, vai funcionar, beleza. Ó. Funcionou, beleza, rodou. Ah lá, só atualizar aqui, ó. Ah, tudo beleza. Mas sempre lembre de mudar o delimitador, porque aqui dentro agora, para ele poder usar o ponto e vírgula com o delimitador aqui ponto e vírgula internamente. E aqui dentro de uma procedure, né, de uma story procedure, você pode fazer mais de um comando. Então faz conta que depois que rodar isso aqui, você pode querer mudar os dados de retorno. Ao invés de rodar retornar um select igual retorno, ó, vou mostrar para vocês. Retornar isso aqui, faz conta que ao invés de retornar isso aqui, você retorne. Estou sem criatividade, né? Você pode retornar aqui só a quantidade de linhas, né? Essa quantidade de linhas aqui que retornou. Você pode fazer um count aqui dentro. Tem várias coisas que você pode fazer aqui dentro. Olha só.
Faz conta que com o valor retornado você queira fazer uma atualização na tabela. Então, tipo assim, update, eu vou atualizar o atributo. Vou atualizar o atributo da tabela. Vamos pensar aqui. Departamento. Não, departamento não. Vamos mudar aqui o atributo. Não tem nenhum atributo aqui para a gente alterar aqui. Você pode adicionar uma coluna. Você pode adicionar uma coluna, por exemplo, na tabela funcionários. Vamos supor que depois do código, depois do código departamento aqui, você queira criar um campo teste. Você pode colocar aqui, ó, alter table. Vou alterar a tabela funcionário, adicionando uma coluna chamada teste. Ela é do tipo varchar 15 e só. Aí eu quero que ela seja null. Beleza? Então olha só, esse comando aqui, vou fechar. Não, antes de executar eu tenho que rodar essa story procedure aqui. Então vou recriar ela. Então, para eu não ter que ficar sempre deletando, eu posso fazer assim, ó, create or replace, crie ou atualize a seguinte procedure, né? No caso aqui eu vou deixar só create mesmo, porque depois eu tenho que corrigir alguns desses erros. Então eu vou executar aqui. Ó, executei, criou ela aqui de novo, ó. Criou. E agora que eu executei ela, depois que eu executei ela, na hora que eu rodo, olha o que vai acontecer. Rodei, olha lá, executou isso. E se você for lá na tabela de funcionários, ver as colunas, aqui o teste, criou o teste. Tá vendo? Separado por ponto e vírgula, você pode fazer vários comandos. O resultado que isso retornar, você pode passar para um update. É bem interessante o uso de Story Procedures, né? E aí, E agora eu vou falar um pouco dos padrões aqui de parâmetros, né? Vou fechar essa coluna, essa aba aqui. Então, aqui é dado de entrada. É o padrão. Eu digitei 2 aqui e entrou como dado de entrada. Eu posso deletar aqui, vou deletar essa parte. Só queria mostrar para vocês que dá para fazer mais de um comando dentro de uma story procedure. Mas eu não quero essa coluna teste nada aqui não. Eu quero deletar essa coluna teste. Deixa eu deletar essa coluna teste aqui. Acho que eu vou usar um comando aqui. Alter table funcionário remove column, remover a coluna teste. Column. É assim mesmo? Não é remove, né, Moisés? É drop. Quero deletar essa coluna. Aí eu seleciono aqui, deleto. Ah lá, deu certinho. Atualizei aqui. Ah lá, ó. Funcionário. Cadê as colunas? A coluna funcionário. Deixa eu atualizar aqui. Ah lá. Já sumiu a coluna teste. Beleza. Então, olha só, os tipos de dados. Do jeito que está aqui, o padrão do dado é só de entrada. Esse limite inferior que eu colocar aqui fora, ele só é um dado de entrada. Você pode também deixar esse comando in, que é o padrão. In significa que é um input, né? É um padrão só de entrada. Mas se eu quiser também que esse limite inferior seja um padrão de saída, então eu quero que ele seja de entrada, in-out e de saída. Eu quero que entre valor aqui e sai. É lógico que eu não posso usar valor assim fixo, né? Eu tenho que criar uma variável aqui fora antes de chamar a função. Aqui eu quero alterar. Aí depois eu uso o limite inferior. Eu vou somar mais um nele e depois retornar ele para fora. Vamos fazer esse teste aqui, ó.
eu vou usar uma variável, sei lá, vou chamar a variável de limite. Essa variável limite, vou usar aqui set arroba limite recebe 2 ponto e vírgula. Então eu criei uma variável aqui do lado de fora. Vou passar essa variável aqui para dentro. E essa variável ela é a variável de entrada e saída. Ela vai entrar e o valor dela também pode ser modificado. Aí depois que atualizar isso tudo aqui, eu vou e altero a variável. Eu faço isso aqui, ó, limite inferior recebe ele mesmo, limite inferior mais 1, por exemplo. Aí, ao sair aqui fora, eu vou querer ver o resultado dessa variável. Então, tem que usar sempre o arroba, né? Quando eu estou usando variável externa. Aí eu dou um select aqui só para mostrar o valor da variável para vocês verem que alterou. Então eu vou aqui, ó, salvo. É lógico que eu tenho que atualizar a minha Story Procedure, né? Porque eu alterei ela toda. Vou atualizar. Atualizei, ela deu certinho, criou ela aqui. Já está criada. Beleza. E agora eu vou rodar esse processo aqui. Olha que interessante. Nessa primeira aba aqui de resultados, foi o resultado desse select. E essa segunda aba aqui foi o resultado desse select externo para mostrar o valor da variável alterada. Olha lá, ó, é 3. Ela tinha entrado como 2 e saiu como 3. Então, para você poder fazer esse tipo de manipulação, você tem que sempre definir, vou fechar aqui as abas, né? Você sempre tem que definir aqui o tipo dos seus parâmetros. Então, um parâmetro in é só de entrada, não tem como alterar. Tá vendo? Se eu somar mais um aqui, ó, na variável, aqui fora vai continuar 2. Quer ver? Ó? É lógico que eu tenho que atualizar isso aqui, né? Vamos atualizar então aqui a Story Procedure. Então, vou criar ela aqui de novo. Olha lá. Ela foi criada. Agora eu vou rodar essa parte aqui. Olha lá, tá vendo? O select interno. E depois a aba aqui, só o 2, tá vendo? Eu somei mais um aqui dentro. Mas como é uma variável só de entrada, é um parâmetro só de entrada, essa variável externa ela não foi alterada. Ela continuou com o valor 2. Coisa que no exemplo anterior isso foi feito. Agora aqui, ó, se eu quiser fazer assim, eu quero ou in ou in out, e se eu quiser só variável de saída, out. Então essa variável aqui é só de saída. Então o MySQL ele vai dar erro aqui porque eu estou querendo entrar com valor, tá vendo? Ele não vai aceitar esse valor. Aí eu tenho que apagar isso aqui e só rodar essas duas partes aqui de fora que estão aqui. Então vamos testar para vocês verem. Ó, vou apagar aqui. Recriei a minha Story Procedure, que agora ela é só um valor out. Pronto, criado. Se eu tentar rodar isso aqui, vai dar erro. Até que não deu erro, não. Ele só ignorou esse 2 aqui. Ó. No caso aqui, ele ignorou o 2. Porque como o parâmetro é só um parâmetro de saída, chegou esse 2 aqui, ele ignorou, porque não é para entrar valor. Aí, esse limite inferior, ele estava vazio. Tá vendo que o select aqui não retornou nada? Porque o valor está vazio. Como estava vazio, ao somar mais um, vazio com mais um é vazio, porque não tinha nenhum valor na memória RAM para somar mais um. Aí chegou esse valor aqui fora. O que é esse valor? Nulo, porque não tinha nada. Entendeu? Então só com esse exemplo aqui já dá para vocês perceberem como que funcionam os parâmetros in, out e out. In é só de entrada. In-out, se essa entrada você vai atualizar ela e vai querer devolver ela com um valor diferente. E out só serve para sair o valor daqui de dentro lá para fora. No nosso caso aqui, ele ignorou o 2 porque não é de entrada, é só out. Bem, gente, é isso aí. É uma Story Procedure.
que você pode fazer vários tipos de programação aqui dentro. Nos próximos vídeos a gente vai elaborar uns exemplos mais divertidos e a gente vai ver, e fiquem ligados que a gente vai ver o conceito de função, que nada mais é do que uma procedure, só que ela retorna dados também, sem ser por parâmetro, ela também retorna dados, a função inteira, né? Então fiquem ligados, até mais.